decapitação de João Batista, cortaram-lhe sua cabeça. Em Mateus capítulo 14, versículo do 1 ao 12. Como sabemos, irmãos, João perdeu sua cabeça, foi morto por falar a verdade ao rei Herodes, pois o rei Herodes estava interessado na mulher de seu irmão Filipe, e ela se chamava Herodias. O rei Herodes, ele havia mandado prender João Batista na cadeia por causa da mulher de seu irmão Filipe, pois João havia dito ao rei Herodes que ele não poderia se casar com a mulher de seu irmão, pois na lei é proibido ele casar com a mulher de seu irmão. Irmãos, lembra um dos mandamentos do pai? Não cobiçar a mulher de seu próximo? Então, irmãos, o rei Herodes, ele queria matar João Batista, mas ele ficou com medo do povo, pois o povo tinha João Batista como profeta. Então, irmãos, estava ocorrendo uma celebração de aniversário ao rei Herodes. Este aniversário, essa data pagã. Então, o rei Herodes disse a esta moça que ela poderia pedir o que ela quisesse. Então, a comando de sua mãe, a pedido de sua mãe, ela pediu ao Herodes a cabeça de João Batista num prato. E assim o rei Herodes fez. Cortaram-lhe a cabeça de João Batista e foi entregue num prato para esta moça, a filha de Herodias. Irmãos, lembram que o Messias disse em Lucas: Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas do Pai. Jerusalém matou os profetas do Pai. E ela foi até a mãe e entregou o prato com a cabeça de João Batista. Irmãos, eu pergunto a vocês algo. Esses frutos do rei Herodes foram frutos bons ou ruins? Foram frutos ruins, pois um dos mandamentos do Pai é não matarás. Aquele que mata o seu próximo, aquele que odeia seu próximo, está descumprindo toda a lei do Pai, pois a lei do Pai se resume em 2 mandamentos: amor ao Pai e amor ao próximo. E quem mata desde o princípio é o diabo. João capítulo 8, versículo 44. O homicida, o assassino desde o princípio é o diabo. Lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, ali diz que os assassinos não herdarão o reino do Pai. Pergunta aos irmãos: de uma mesma fonte pode sair água doce e água amarga? Não tem como de uma mesma pessoa sair bons frutos e maus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore boa dá frutos bons e a árvore ruim dá frutos ruins. Então aqueles que conhecem o Pai justo cumpre toda a lei do Pai. 10 mandamentos resumidos em 2. Messias disse: eu não vim revogar a lei, descumprir a lei, abolir a lei. Eu vim dar um sentido completo à lei. De que lei o Messias estava dizendo, irmãos? 10 mandamentos, na qual o Messias resumiu estes mandamentos em 2: amar o Pai e amar o próximo. O Pai justo, que só foi revelado pelo Messias, como está escrito em Mateus 11, 27. Este Pai justo, aquele que fez céus e terra, ele é bom com todos. Mateus 5, 45. Ele é bom tanto para aqueles que fazem o mal, quanto para aqueles que fazem o bem. O Pai é bom. Então, aqueles que seguem o Pai praticam
a bondade, amor ao Pai e amor ao próximo. Aquele que afirma que conhece o Pai e odeia o seu próximo é mentiroso. E este mentiroso, quem é que ele está seguindo, irmãos? O pai da mentira, o diabo, que nunca se afirmou na verdade, que nunca se afirmou nos 10 mandamentos do Pai. Assim são aqueles que seguem o pai da mentira, o diabo. Como o Messias disse em João 8,44, vós tens por pai o diabo, que é assassino e mentiroso desde o princípio. Algo que passa despercebido pelas pessoas é a questão de Davi e Golias. A história de Davi e Golias, na qual as pessoas aplaudem e exaltam esta atitude que Davi teve de matar Golias. Observaram, irmãos, Davi matou Golias. Um dos mandamentos do Pai: não matarás. Quem mata desde o princípio é o diabo. Os assassinos não herdarão o reino do Pai, como está escrito em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. No sistema religioso, líderes religiosos dizem para as pessoas, para as pessoas que se encontram dentro desses templos de pedra, casa de comércio, esses templos de pedra na qual o Deus Israel, o Deus que habita nas trevas. Então, irmãos, os líderes religiosos, cães gulosos, de Isaías 56, 11, eles dizem às pessoas que Davi lutou contra Golias para defender Israel, para defender os israelitas, para defender o Deus Israel, enfim, para ser um homem valente que foi até ali para derrotar Golias. Mas não, irmãos, se vocês realmente pegar 1 Samuel, capítulo 17, ali, irmãos, vocês vão observar no versículo 24 que Davi estava escutando o que os israelitas, o povo hebreu, o povo judeu, estavam falando entre eles. Ali, eles diziam que quem matasse o filisteu, o Golias, receberia uma grande recompensa. O rei daria muitas riquezas e daria sua filha em casamento. E a família daquele que matar o Golias nunca mais pagará impostos. Então Davi chegou ali ao povo hebreu e perguntou que recompensa a pessoa ganharia se lutasse contra Golias e o vencesse. Então, depois de escutar do povo hebreu qual era a grande recompensa por lutar contra Golias e o vencer, Davi foi depressa dizer ao rei que ele iria lutar contra Golias. Vocês observaram que Davi estava interessado na recompensa, naquilo que ele iria ganhar se caso vencesse Golias? Este Deus de Moisés, Elias, Davi e Salomão é um Deus que dá riquezas, bens terrenos, pois Davi foi lutar contra Golias e venceu Golias apenas com uma pedra. Hoje em dia, dentro dos templos de pedra, esta atitude de Davi é exaltada, aplaudida. Eu pergunto aos irmãos: matar o seu próximo é frutos bons? Lembra o que o rei Herodes fez com João Batista, cortando a sua cabeça? Lembra, irmãos? Davi também cortou a cabeça do filisteu Golias. Por acaso isso foi frutos bons, irmãos? Por acaso isto é amor ao próximo? Matar alguém? Cortar a cabeça do seu próximo? Os frutos do rei Herodes e os frutos de Davi não são o mesmo? Ambos cortaram a cabeça do seu próximo. Ambos
praticaram o ódio, a vingança contra o seu próximo. Em Mateus capítulo 5, versículo 39 em diante, o Messias disse para nós não nos vingarmos daqueles que fazem mal a nós, que é para nós oferecermos a outra face. Em Mateus capítulo 5, versículo do 44 em diante, ali, irmãos, o Messias disse para nós amarmos os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, para que assim nos tornemos filhos do Pai que está nos céus. Pois o Pai justo, revelado só pelo Messias, faz com que saia sol e chuva, tanto para aqueles que fazem o mal, quanto para aqueles que fazem o bem. O Pai, ele é bondoso, então aqueles que conhecem o Pai praticam a bondade, assim como o Pai é bom. Então aqueles que seguem o Pai jamais praticarão o mal com o próximo, pois só segue o Pai aquele que cumpre toda a lei do Pai. E uma dessas leis é não matarás, na qual o Messias resumiu todos esses mandamentos em 2: amar o Pai e amar o próximo. Aquele que diz que conhece o Pai, mas odeia o seu próximo, é mentiroso. E este tem por pai o próprio diabo, o pai da mentira, aquele que mata desde o princípio. Davi, ele tinha ódio dos cegos e dos aleijados. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8, diz assim: naquele dia, Davi disse aos seus soldados: se alguém quiser matar os jubeseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Observem, irmãos, que Davi e o seu Deus, o Deus Israel, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, de Moisés, de Elias, de Salomão, ambos não gostam de cegos e aleijados. Ambos têm ódio de cegos e aleijados. Davi afirma que cegos e aleijados não podem entrar na casa de Deus. Que casa? A casa que Salomão edificou para o Deus das trevas habitar. 1 Reis capítulo 8, versículo do 12 ao 13, na qual o Pai justo revelado pelo Messias não habita em templos construídos, edificados por mãos de homens. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo do 48 ao 50. Os frutos do Messias são opostos de Davi. O Messias, que se chamou Emanuel, o sinal do Pai, Isaías 7,14, Mateus 1,23, o Messias, ele operava sinais e maravilhas diante dos homens. Messias curou um cego de nascença. Messias fez com que o aleijado andasse. Aí eu pergunto aos irmãos, o Messias ser descendente de Davi? Como, irmãos, se os frutos do Messias são opostos de Davi? Davi, crueldade; Messias, bondade. Irmãos, José, que era padrasto e não o pai do Messias, pois o pai do Messias é aquele que fez céus e terra. O padrasto do Messias, ele era judeu, de Belém, da Judeia. Só a Maria, que era de Belém, da Galileia. Portanto, o Messias, ele foi galileu, pois o Messias morou numa cidade chamada Nazaré. Assim se cumpriu a profecia de Isaías. Mateus, capítulo 2, versículo do 22 ao 23. Portanto, o Messias morou na cidade de Nazaré, que fica em Belém da Galileia. A profecia
de Isaías se cumpriu. O Messias se chamou Nazareno. Emanuel, o Nazareno. Portanto, o Messias nunca foi judeu. O Messias foi galileu. Irmãos, observem os frutos de Davi. Davi só praticou maldade e crueldade com o próximo. O Messias praticou a bondade com o próximo. Os frutos de Davi e os frutos do Messias são opostos. Davi, crueldade; Messias, bondade.